Bom dia, a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o presbítero Jorge Acácio, pertenço à Igreja Assembleia de Deus de Olinda 2, tem como presidente o pastor Rubens Silveira. Nós estamos a mais uma escola bíblica dominical. Estamos no tema da revista da Betel, Salmo, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Neste domingo estaremos na lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Amém? Ouça esse hino da nossa harpa cristã desta manhã. Bom dia, Paz seja para os irmãos. Vamos então ao hino da harpa de número 304.
estamos agora na lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Leia comigo na sua revista que você tem em casa. Texto áudio da nossa lição. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, verso 1. Ainda verdade aplicada, a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. O objetivo da nossa lição nesta manhã é destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus, enfatizar importantes relações e inspirações. O texto de referência nessa manhã se encontra no livro em Salmos 46, verso 1, 2, 3, 4, 5 e 11. Diz o Salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem, tem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus a ajudará a romper amanhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os hinos sugeridos para esta lição é o hino 212, 304 e 305. E o motivo da nossa oração nessa manhã: ore para que Deus proteja a nossa nação. Amém? O esboço dessa lição nos traz a ação do Senhor e a fraqueza humana. 2. A completa confiança no agir de Deus. E 3. Relações importantes e inspirações. Nessa primeira lição vamos destacar a proteção do Senhor. Em toda a Bíblia vimos a proteção de Deus e de toda a humanidade. Mas no Salmo 46, o salmista nos apresenta uma oração para os momentos de maiores adversidades da nossa vida. Ele está seguro, não importa o que aconteça. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Não importa o que aconteça, qual o tamanho da adversidade, Deus é um refúgio eterno, inabalável. Ele está sempre por perto. A ação do Senhor e a fragilidade humana. Por mais que tudo ao nosso redor esteja saindo do lugar, e em constantes situações adversas da vida pessoal, ou em um lugar tenebroso, ainda que a calamidade e a tristeza cerquem a todos, há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, aonde habita o Altíssimo. Deus nela está. No tópico 1 da nossa lição, nós vemos: Deus é o nosso refúgio. O Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Refúgio é um lugar aonde estamos com o nosso Deus. É um lugar secreto. Lá em 1 Reis capítulo 19, ele relata o seguinte: quando o profeta Elias estava no monte, e ele estava fugindo de Jezabel, e ali ele se escondeu naquele monte. Ali para ele era um lugar secreto, era um lugar de esconderijo, era um lugar de Deus. Até então que Deus naquele monte para ele se revelou de tal forma, embora os reis tinham mandado vários homens para que o pudesse tirar ele da caverna, mas aconteceu ali fatos muito extraordinários acerca do poder que estava sobre Elias. Até que então Deus ele deu ali 3 sinais para ele. Deu um terremoto, um relâmpago e uma calmaria. Ali Elias podia sentir a voz de Deus, no lugar secreto, um lugar onde nós estamos com o Senhor. Esse é um lugar que nós temos como um lugar de refúgio. Nós vimos que lá em Números capítulo 35, versos 6 e 7, diz lá
das cidades, pois, que darei aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais darei para que o homicida ali se acolha. Além destas, lhe darei 42 cidades. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabais. Então nós vemos aí que Deus tinha colocado entre um povo, né, entre aquele povo que estava saindo agora do deserto, as cidades refúgio, né? E entre os acontecimentos da vida cotidiana, Deus estabeleceu essas cidades refúgio, as tribos, lugar onde a pessoa que estava em risco de vida, diante de um homicídio, para se abrigar. Ou seja, né, às vezes acontece em nossa vida um acidente, né? Nós sabemos que um homicídio, existe 2 tipos, o doloso e o culposo. Nesse caso aqui era homicídio culposo, onde você não tinha intenção de matar. É um acidente, né? Aconteceu um acidente e alguém morreu. Então, enquanto a família for requerer a vida dele, essa pessoa se abrigava ali na cidade, chamada cidade refúgio. Ela não só servia para esses homicídios, mas sim para outros tipos de delitos que pudessem acometer ali aquela pessoa que cometeu um certo grau de morte. Então nós vimos que a todos ele concede proteção. Deus estende a sua proteção a todo aquele que vem a ele, ou todo aquele que a ele se dirige. Lá no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 4, veja bem o que Isaías vai descrever, e nós vamos ver algo mais maravilhoso no Novo Testamento. Diz assim Isaías 25, 4: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, nas suas angústias, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores e com a tempestade contra o muro. Nós vemos que Deus, ele faz para nós essa fortaleza. Ele é essa fortaleza, né? Todos aqueles que procuram um refúgio, procuram um lugar, vai se abrigar nos braços do Pai. Vemos uma das grandes palavras que Jesus colocou sobre esse refúgio. Lá em Mateus 11, 28, ele vai dizer o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Se a tua alma, né, ela quer repousar, ela quer procurar um lugar de refúgio, né, se encontra nos braços de Deus através de Cristo, né? Ele está sempre de braços abertos. O tópico 1.2 vai dizer o seguinte: Deus é nossa fortaleza. E ainda no Salmo 46, verso 1, nós vimos que 2 palavras se destacam neste verso. Leiamos o verso mais uma vez. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então nós vemos aí 2 palavras agora vão se destacar nesse texto: refúgio e fortaleza. Já vimos o refúgio, agora vamos ver o sentido da fortaleza. O salmista faz uma comparação muito feliz ao afirmar que Deus é a nossa fortaleza. Imaginemos aí um castelo, né? Então o castelo ele era montado, ele era erguido com bastante estratégia, que ele era uma defesa, né, contra o inimigo. Então nós vemos aí porque Deus ele é essa fortaleza, né? Salomão, em Provérbio, capítulo 18, verso 10, né, ele afirma que torre forte é o Senhor. Vejamos lá, torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Olha só, mesmo que você venha correr dos seus inimigos, se abrigando nesta fortaleza, você estará em alto seguro. Está dizendo aí o escritor ao provérbio, né? Salomão descreve isso. Então, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Naquele tempo as cidades eram protegidas com muros, torres e portões, assim como Davi e Salomão fortificaram a cidade de Jerusalém, né? Nós vemos aí as 12 portas e os muros de Jerusalém. Assim o Senhor é a fortaleza do nosso interior, da sua vida, da minha vida. Quem confia em Deus não teme as vicissitudes da vida.
não se abala com as circunstâncias, pois a fé o ampara e o fortalece. Vejamos bem aí o Salmo 73, ele tem uma coisa importante para nós. Ele vai ter o seguinte: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha proteção para sempre. Então, quando você coloca, a sua vida como fortaleza, Deus como fortaleza da sua vida, você estará sempre guardado, estará sempre no coração de Deus. O tópico 1.2, ele vai nos retratar, 1.3, ele vai nos retratar o seguinte: socorro bem presente na angústia. Ainda no Salmo 146:1. Veja bem, segundo o comentarista dessa lição, são vários os termos que expressam a angústia, No hebraico, vejamos: dificuldade, aperto, necessidade, aflição. Pode representar um estado psicológico ou espiritual, Uma tribulação, um desconforto, O apóstolo Paulo, ele descreve lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4, ele fala o seguinte: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendados em tudo, na muita paciência, nas aflições, na necessidade e nas angústias. Ainda no capítulo 12, verso 10, ele vai falar uma outra coisa que a gente queremos deixar para você ainda. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O que o apóstolo Paulo está falando conosco nesses dois versos? Ele está falando que o homem de Deus, o obreiro de Deus, ele em tudo ele é aperfeiçoado. Para nós darmos conselhos sobre a angústia, nós temos que vencer a angústia. E só quem vai vencer a angústia é o Senhor da angústia, que é o nosso Deus. Paulo diz que Deus ele é rico em consolar. Ele é rico em dar para o homem, dar um suporte, de um levantamento até mesmo em ato psicológico ou espiritual. Então, portanto, Paulo está falando isso diante dos obreiros. Nós vimos uma coisa: a agonia de Cristo na cruz, Nós vemos que o Senhor passou uma das maiores angústias. Eu acho que uma das maiores angústias que pode existir para o ser humano é a angústia da morte. Ou seja, quando você está morrendo aos poucos, sentindo grande dor. Foi isso que aconteceu com o Senhor. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Olha só, Ele agora está no céu. Ele conhece a minha angústia, conhece a sua angústia, e Ele coloca diante de Deus. E Deus agora pode te consolar com palavras corretas, Por isso que Ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza bem presente na angústia. Olha só, Ele vem no momento certo, na hora certa, para a sua angústia. Quando você coloca a confiança em Deus, Paulo está falando agora, que por muitas coisas experimentadas nesses trabalhos, ele vai dizer até lá em outro verso, que tudo isso vai nos aperfeiçoar a fé. Quando você sabe lidar com essas coisas, coloca em Deus e Deus vai te dar suporte, você sabe suplantar todas essas angústias que vêm sobre a nossa vida. Nós temos um ponto aí lá no caso de Jacó, Jacó, quando ele repreendeu lá os seus filhos, que eles vingaram, foi Simeão e Levi. Eles foram vingar a virgindade lá da irmã deles, Diná, lá contra Amor e Siquém. Lá em Gênesis capítulo 34, ele vai falar que eles fizeram com que aqueles homens, para que eles pudessem aceitar o ato de violência, que Amon fez sobre a irmã deles, Diná, que eles fizessem a circuncisão. Mas o interessante é que aquele povo não estava preparado, A circuncisão era só para os judeus. E todo o período da circuncisão tinha um momento da vida daquela pessoa que ela ficava, perdia muito sangue, O homem perde muito sangue, e aí eles ficavam fracos. E Amon e Siquém aceitaram, lá no verso
24 a 26, ele vai decorrer essa história do capítulo 34. E aí eles aceitam, eles fazem a circuncisão, né? E nesse período, nós vimos que lá no verso 30, né? Aqueles dois filhos de Jacó entram na cidade, aproveitando daquela coisa que os homens estavam fracos, mataram todos os homens e também mataram a irmã e Siquém. Aí Jacó ele ficou muito assustado com aquilo, né? E ele argumentou que agora todas as cidades que estavam em volta queriam matar a família dele, né? Que ele trouxe coisa horrenda, então ficou muito preocupado. Agora é interessante, irmãos, que no capítulo 35, né? Deus fala, né? Com ele sobre esse negócio. Veja bem, Gênesis 35, verso de 1 a 5, eu vou descrever para você. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantai-vos, subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos e que tinham em suas mãos, e as arrecadadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Veja bem, irmãos, quando você coloca a sua angústia, a sua queixa perante o Senhor, Deus vai agir em seu favor, né? A angústia são as orações de casos que você não consegue resolver, né? São as mais profundas, que você não tem solução. Quando você coloca diante de Deus, Deus te dá a resposta. Então, nesse capítulo, Deus deu a resposta a Jacó, e ele saiu dali vitorioso, não pelo que os filhos fizeram, mas pelo que ele colocou nos braços do Senhor. Passamos para o tópico 2. Diz o seguinte: apresentar as características da cidade de Deus. Então nós vimos que um dos hinos composto pelo descendente de Corá, o Salmo 46, enfatiza a confiança do povo de Israel na proteção divina. O cabeçalho não identifica o ambiente histórico do Salmo, mas seu conteúdo se ajusta bem com a circunstância, como o rei Ezequias e o profeta Isaías enfatizam: quando os assírios cercaram Jerusalém ou ameaçaram a destruir a cidade. Esse salmo ele lembra a importância de sempre confiar em Deus, não importa a dificuldade da nossa circunstância, né? Ele está falando, irmãos, que a confiança do salmo, de tanto para bem como para mal, né? É porque Deus é o socorro. Nós sabemos que o pecado, né? Ele está à porta. E às vezes nós cometemos o pecado, né? Que é um agravo direto. Mas às vezes nós pecamos sem a certeza de pecar. E com isso Deus vai nos dar o livramento, quando você comete sem essa certeza de pecar, né? Paulo diz que nós somos engodados segundo as nossas concupiscências, né? As nossas vontades. E às vezes você faz uma vontade que você não imagina o resultado que ela vai te trazer. Então por isso você vai se angustiar e vai correr para os pés do Senhor. Então nós vemos lá, completa confiança no agir de Deus. Deus vai agir? Vai agir. Veja o bom 2.1 da nossa lição. A confiança prevalece em meio aos caos, né? Salmo 46, verso 2, verso 3. Ele vai dizer o seguinte: pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam
e se perturbe-se, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então nós estamos aí no além, né? Nas coisas impossíveis, né? Aquilo que vai além da morte, né? É o caos, né? Então há perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa pela confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas. Eu digo aqui sólido, né? Sólido é aquilo que você pode controlar, né? São prejuízos que você pode controlar. Mas quando sai do seu controle, né? Vamos dizer uma coisa que pode sair do seu controle. Vou colocar uma coisinha rápida aqui. O desemprego, sem salário, né? Como é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou pagar a luz? Como é que eu vou pagar o gás? Isso aí é o caos, né? Ou então, aquela enfermidade que vem para a morte. Não é isso? É o caos. Então, ele retrata agora esse ponto, além. Quando ele fala além, né? Ele vai dizer, ainda, né? Ainda que as águas, ainda que os montes, né? Então, ele está passando, né? Ele vai ao caos profundo. Ali está Deus para nos amparar. Ali está Deus como nós podemos confiar para nos dar a segurança, né? Alguma forma de Deus tratar e livrar e dar o escape. Vejamos aí Jó, lá no capítulo 26 do livro dele, o que ele vai dizer para nós? Ele diz o seguinte: os mortos tremem debaixo das águas, como os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Então nós vemos aí que até o próprio Jó encontrou na morte um raio de escape em Deus, por confiar em Deus, de estabelecer a sua confiança no agir de Deus. Irmãos, enquanto caso de morte, Deus trouxe a vida, né? Ele mesmo ressuscitou a Jesus Cristo, né? Jesus foi à morte e ressuscitou. E o próprio Cristo, colocando como exemplo de Deus, ele ressuscitou a Lázaro. Então, nosso Deus, ele age. Quem confia no Senhor não perde a esperança. E você deve colocar a confiança no Senhor em meio à situação que você se encontra. Lá no Salmo 74, verso 12, ele vai falar para nós o seguinte: todavia Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Deus opera ainda, irmãos, em meio aos homens nessa terra. Deus está operando em situações que sejam em grande e extrema ruína. Deus ainda ressuscita mortos. Ele vai dizer ainda no Salmo 89, verso 8: o Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Olha só, o salmista expressa a confiança e depósito em Deus. Mas é assim que é o cristão. O crente de hoje, ele tem que ter essa confiança em Deus. O que está nos faltando é o que o salmista, os salmos estão nos trazendo, é um relacionamento com Deus, né? Não é companheirismo, é você saber e conhecer o seu Senhor e deixar que Ele conduza a sua vida. Lá no Salmo 93:4, para finalizarmos esse ponto, ele vai dizer: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que os grandes ondas do mar, né? Nós vemos aquelas ondas lá de 10 metros, né, que o surfista vai e quando elas se quebram tem aquela queda. Diz aí o salmista que Deus é maior para resolver do que as ondas do mar. O 2.2, a cidade de Deus. Aí no verso do Salmo 46:4, leia comigo aí, vamos ler o verso 4, convido você para ler aí. Eu espero um pouquinho. Salmo 46, verso 4. Pega aí na sua Bíblia. Vamos lá? Acompanhe comigo. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada
do Altíssimo. A cidade de Deus também é identificada como Santa Cidade, né? Lá estava o templo e a Arca da Aliança, né? Neemias, ele tentou construir e prefigurar essa cidade. Mas é muito tenebroso o que nós vamos ler agora para alguns. Lá em Neemias capítulo 11, verso de 1 a 12. Vamos lá comigo, dá uma olhadinha. Vem aí, Neemias capítulo 11, verso 1 e 2. Abra sua Bíblia aí. Te espero um pouquinho. Acompanhe comigo. Achou aí? Então vamos lá. Neemias 11, verso 1 e 2. Veja bem o que ele diz. E os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sorte para tirar um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitarem em Jerusalém. Olha só, querido. Olha só, minha querida. Lá eles tinham que tirar sorte. Tirar sorte. De 10 só um entrava, 9 ficava fora. Na cidade santa. Olha só. Jesus rasgou o véu. Te deu a oportunidade de você morar na cidade santa que está no céu. Você não tem que tirar sorte. A dependência de estar lá é com você. De aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Aí está aí a tua moeda da sorte, né? Que você não vai jogar para tirar cara e coroa, né? Você vai estar com a moeda, com a passagem da salvação para entrar na santa cidade. O Salmo 135, versículo 21 diz que o Senhor Deus habita lá. Ele habita lá. Aleluia. Deus habita nesta cidade, onde nós vamos estar com o Senhor. Então lá, Salmo 135, verso 21, ele retrata para nós que Deus mora nesta cidade, lá ele habita. Aonde habitam os querubins. Então nós vemos como uma nova aliança estabelecida por Jesus. Os escritores do Novo Testamento enfatizam a Jerusalém que é de cima. Isso vai descrever os escritores do Novo Testamento. Lá em Gálatas, capítulo 4, verso 26, ele vai dizer o seguinte: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. O que é isso que ele quer dizer? Que você está gerado na cidade santa. Aleluia. Diga: eu estou gerado na cidade santa. Você vai habitar na cidade santa, porque Cristo assim reservou para você. A salvação, irmãos, não temos que fazer muito. De 100%, Jesus fez 99,9%. E você tem que fazer só 0,1. 0,01. É isso que você tem que fazer. Por quê? Então Jesus fez a maior parte, né? E nós devemos fazer só essa porção, que é a porção mínima. É aceitado como único e suficiente Salvador. Então nós temos que a nossa esperança está nos céus. Lá Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer uma coisa interessante para nós. Veja bem o escritor, o que diz. Lá em Filipenses 3,20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então nós vemos que Jesus, ele sujeitou lá no céu todas as coisas por você. O 2.3 vai dizer o seguinte: a agitação das nações e o cessar das guerras.
Vejamos lá o Salmo 46 ainda, do verso 6 a 9, ele vai dizer: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, que quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo, em meio às agitações das nações e dos reinos, com as suas guerras. O profeta Isaías menciona o bramido e rugido das nações. Lá em Isaías 17, ele vai falar sobre isso, os bramidos das nações. Em nosso tempo, percebemos a agitação e a revolta das nações, em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus. E ainda, perseguições e aqueles que professam o Evangelho e a fé em Jesus Cristo. O relato deste salmo traz uma antecipação ao resultado da batalha final, que é a batalha do Armagedon, que é descrita lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 15 a 17. Vejamos alguns relatos. Vai dizer assim: e o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estavam assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então nós vimos que o Cristo, ele vai reinar no futuramente sobre todas essas mazelas, sobre essas guerras. Ele vai fazer cessar essas guerras e reinará com seu poder eterno. Lá ainda Apocalipse 19, de 15 a 16, vai dizer: e a sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações, e elas a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então os seus reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda, passando para o tópico de número 3, ele vai dizer: enfatizar a importantes relações e inspirações. O Salmo 46 é como um salmo de fé. Ele expressa alegria pelo livramento, concedido pelo Senhor ao seu povo durante uma batalha ou um sítio terrível. Há motivos para crer que o Salmo 46 e 48 conformam uma trilogia sobre o amor dedicado de Deus a Jerusalém. O Salmo 46 serviu de base a Martinho Lutero para descrever o hino Castelo Forte. E o nosso Deus, ao nosso Deus. Na reforma do povo protestante, Martinho Lutero, ele utiliza os versos do Salmo 46. Então o Salmo possui 3 momentos, cada um deles indicado pela palavra de encerramento, que é a cela, A notação de que provavelmente assinala um interlúdio musical. Aí no versos 3, versos 7, versos 11, você vai ver ainda no finalzinho escrito essa palavra assim, cela. O Salmo também se intitula Cânticos sobre a Morte. Ou seja, essa é uma palavra que está talvez a se referindo aos sopranos, aqueles que cantam no coral.
Então vemos aí, relações importantes e inspirações. O Salmo 46 é poderoso cântico de confiança e louvor ao Senhor, todo-poderoso. Junto com o Salmo 47 e 48, forma uma trilogia cujo tema é a grandeza e a supremacia de Deus em todos os tempos. É um dos cânticos de Jerusalém. O Salmo apresenta um refrão. 3.1 Relações entre o Salmo 46 e o Salmo 47. O Salmo 46 e Salmo 47 possuem muitas ideias afins. No Salmo 46, verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. No Salmo 47, o qual celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra, retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. As nações conhecerão que o Deus de Israel é o grande rei. Lá no Salmo 47, verso 9, ele vai falar o seguinte: os príncipes do povo se ajuntaram, o povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Veja bem, né? Escudo fala de proteção, né? Fala em defesa. Aí está o nosso Deus. Então nós vimos que, de acordo com o Talmud, o Salmo 47 era usado pelo judaísmo posterior ao ano judaico. Num chamado profético, este salmo cumpre-se no futuro reinado de Cristo sobre a terra. Ainda no 3.2, um relacionamento entre o Salmo 46 e 48. Então nós vimos que há paralelos entre os Salmos 46 e Salmo 48. Assim como o Salmo 47 são cânticos de triunfo, trata-se de mais um cântico que contribui para solidificar no povo de Deus a consistência da grandeza do Senhor, o privilégio de desfrutar da sua presença e auxílio. Vejamos aí o verso 3 e o verso de 7 a 8, que diz assim: ainda que as águas rujam, verso 47, desculpe, ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo de nossos pés. Verso 7, pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes dos povos se congregarão para serem o povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Então nós vemos aí que o nosso Deus nos guiará até a morte. Uma importante lição é a de ser aplicada aos membros do corpo de Cristo. Não apenas desfrutar de tantas bênçãos e louvar, mas também de proclamar aos outros, começando por nossa família, as virtudes daquele que nos chamou, né? E de seu glorioso agir em favor de todos aqueles que confiam e esperam nele. Veja o que Pedro vai falar para a gente, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ele fala, 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vimos que nele podemos confiar e esperamos mesmo após a morte. Jesus nos chamou das trevas para a luz. E que você hoje possa caminhar nessa luz de Deus
porque Ele tem estabelecido isso, para que você possa habitar a cidade santa. O 3.3 vai nos dizer a inspiração de Lutero. Vejamos agora, voltamos lá na Reforma Protestante, né? O grande Martinho Lutero. Conhecemos bem a respeito de Lutero, né? Aquele que fez as 72 teses, né? O reformador. Também, além de reformador, ele era teólogo e músico e também compositor. Entre as suas diversas músicas que compôs, a mais célebre é Castelo Forte, né? Muito conhecido da nossa harpa cristã, o 581. Então essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Lá o que expressa o caput do Salmo 46, né? Em sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo repleto de demônios ameaça destruir-nos, não temeremos, pois Deus que quer a sua verdade triunfe por meio de nós. O hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja e tornou-se o hino da Alemanha protestante. E ainda utilizado por Sebastian Bach ao criar a cantata BWV, em homenagem à Reforma Protestante. Castelo Forte é cantado em todo o mundo, em diversas línguas, porque quando cantamos, louvamos a soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluímos essa lição. Deus permanece fiel. Fique confiante, pois o Senhor Deus está conosco. A vitória é do povo de Deus. Que Deus em Cristo vos possa abençoar nesta manhã. E encerramos aqui mais um estudo em nome de Jesus. Amém? Queremos orar hoje, nesta manhã, por você, pela vida, por essa manhã. E terminando também este trabalho de escola bíblica dominical, mediante, né, ao que estamos passando. Mas lembre-se bem, por tudo que passamos, que eu acho que é uma nuvem, coloque a sua confiança no Senhor. Refugie-se no Senhor e coloque a sua vida na fortaleza do Senhor. Ore comigo nesta manhã. Deus santo e bondoso, querido Deus, queremos te agradecer por ter nos dado o ar e a respiração da vida, porque Tu és o Senhor dos Senhores. Nessa manhã, Pai querido amado, porque ouvimos nessa manhã, por esse estudo, de saber que Tu é o grande Deus Todo-Poderoso, assim nós Te louvamos e Te adoramos nesta manhã. Assim cremos que a bênção e que a Tua proteção estará sobre a nossa casa, sobre a minha casa. Assim eu Te agradeço em nome de Jesus. Agora pegue aí a sua harpa e cante conosco esse grande hino inspirado por Lutero. Nosso hino da harpa 583, Castelo Forte. Cante comigo. Amém. E louvar agora, o número do hino é 581.